Bom dia, como vai? Tudo bem com Tudo você? bem, tudo ótimo. Então, hoje é dia 27 de julho. Queria te dar os parabéns por este dia, né? O Dia do Pediatra, este profissional que faz tanta diferença na saúde de toda a nação, não é mesmo, doutor Donizete? Eu acho muito relevante o papel do médico pediatra, principalmente por ele dar atenção às crianças e aos adolescentes do nosso Brasil, no tocante à sua saúde integral, eu diria assim. E, doutor, como está hoje a situação, né, dos pediatras aqui no nosso país? Me conte qual é a situação de trabalho, né? Como eles têm vivido essa rotina? Veja só, a, a pediatria é uma das especialidades assim, de maior número no nosso país. São mais de 40 mil pediatras, né? O perfil deles ele vem mudando como toda a medicina ao longo desses anos. Então, hoje é uma especialidade que nós podemos chamar de bem mais feminina que masculina. Então, hoje, dos jovens pediatras que são formados há menos de 10 anos, acredito que seja de 70, 80% mulheres, que é uma coisa boa, eu acho, porque elas são muito cuidadosas, muito rígidas, né? Então, é um lado feminino do cuidar, principalmente. Então, houve essa grande transformação. No passado, o próprio curso de medicina já era predominantemente masculino e depois foi mudando. Hoje, a maioria já é o sexo feminino e a pediatria, particularmente, é uma grande predominância feminina. Então, isso é uma característica boa, né, que demonstra toda a afetividade, com as crianças, não que o homem não tenha, não é isso, né? Mas no aspecto do próprio cuidar, né? Do instinto maternal que todas as mulheres têm, né? Então, eu acho isso muito relevante. É uma profissão, é uma especialidade que ela atinge todos os segmentos, né? Então, seja todo tipo de sociedades, da mais simples a mais poderosa financeiramente, a mais culta, da mais simples, né? Então, e é algo que a própria pediatria sempre teve muito perto da família, né? Então, o pediatra sempre foi, em sua história, um médico da família, um médico que vai aniversário, que convive com o crescimento da criança junto com a sua família. Então, ele é muito próximo, em geral, e a sua relação médico-paciente, a gente sempre costuma estender para médico-paciente barra família, né? Porque você não consegue se relacionar com o seu paciente pediátrico sem a intermediação da família ou dos responsáveis legais. Então, eu acho isso é uma característica muito relevante, assim. O pediatra, ele acompanha o nosso país e que, infelizmente, nosso país tem muita desigualdade social. Então, a distribuição dos pediatras no território brasileiro não é a que nós gostaríamos. Então, esses mais de 40 mil pediatras estão concentrados nas grandes capitais, né, nos estados mais populosos e, dentro dos estados, nas cidades mais populosas, como qualquer outra especialidade. Isso faz com que você tenha, nas cidades menores, muita dificuldade para ter pediatras, apesar desse número, né? E que você, então, tem esse problema da distribuição. A distribuição, ela passa por, quando você deixa com uma lógica natural, com uma lógica da sociedade liberal, você tem isso. Quando você tem intervenção do Estado, onde ele, com políticas de saúde, consegue fixar profissionais de saúde, incluindo o pediatra, em regiões mais remotas, menos atrativas, daí sim você pode mudar isso. Infelizmente, no nosso país, isso não está sendo feito, né? Então, acaba que há um discurso muito comum hoje de que eu não consigo contratar pediatra. Em nome disso, muitos programas de saúde ficam sem pediatras, né? E é uma coisa que nós não desejamos, porque a saúde de uma criança ela é importantíssima, isso parece óbvio, né? E é óbvio, mas principalmente nos primeiros meses de vida, né? Então, ela é fundamental. É o que nós chamamos dos primeiros 1000 dias,
Não que os outros não sejam relevantes, mas tem os primeiros 1000 dias, a primeira infância, a segunda infância, depois a adolescência, com todas as suas características, assim. Doutor, realmente, né, a gente está vivendo um momento muito atípico, acho que até para os médicos, né, é uma experiência, um desafio totalmente novo, né, que é essa questão relacionada à pandemia, ao isolamento social. O que vocês têm sentido, né? Porque é fundamental, nesses primeiros 1000 dias, né, que a criança faça esse acompanhamento periódico com uma frequência recomendada, né? E depois também de crescida, até ali os seus 12 anos, eu imagino que exista também uma frequência recomendada pelos pediatras. Mas agora, com essa situação de pandemia, doutor, como que está isso? Isso está sendo É. cumprido? Responsáveis pelas crianças têm tomado esse cuidado, têm mantido elas sem as consultas para evitar a presença física, né, nas unidades de saúde. Como que está essa situação agora com o coronavírus, doutor? Veja que interessante. Antes de eu responder para você objetivamente isso, quando a gente fala de 1000 dias, só para as pessoas entenderem, não é 1000 dias fora do útero, ele inclui a gestação. Então, nós temos os 9 meses, né? São 9 vezes 30, 270 dias dentro da mãe, né? Mas os outros 600 e tantos é, é, fora do ventre materno. Então, quando nós falamos de 1000 dias, nós nos referimos desde a concepção, desde o pré-natal, né, todos os cuidados, até os 2 primeiros anos de vida, principalmente. Agora, no tocante a essa situação da pandemia versus pediatria, nós que já estamos nessa área faz muito tempo, vivemos algo assim que eu não imaginava acontecer isso, porque com essa pandemia, o que nós temos de concreto, né? Nenhum medicamento específico, temos tratamento eficazes somente com somente para fases mais fase 3 que nós chamamos fase inflamatórias, assim, mas nada de nenhum remédio específico para combater o vírus SARS-CoV, né? Então, nesse sentido, o distanciamento social, junto com a higienização das mãos, o uso de máscaras, são os remédios mais eficientes. E aí, esse remédio do distanciamento foi colocado para as crianças. As crianças, de uma certa forma, elas têm menos, assim, elas são acometidas pela doença, mas com sintomatologia muito mais leve. E quando nós fizemos o distanciamento social, o que aconteceu? As crianças deixaram de ir para as escolas, deixaram de ir para creches e ficaram nas suas casas, assim. E esse fenômeno foi muito interessante, porque tradicionalmente em Curitiba, nesse período do ano, nós temos as famosas viroses, o vírus sincicial, o vírus influenza, e que o nosso Hospital Pequeno Príncipe, que eu sou diretor, fica lotado, né? Assim, é uma grande demanda. E com essa situação da pandemia, o que aconteceu? As crianças ficaram em casa e as crianças diminuíram muito de ficar doentes. Então, nós não quer dizer, as crianças, abre aspas, estão mais saudáveis com o distanciamento social. Lógico que tem uma perda do relacionamento entre crianças, do próprio crescimento de personalidade, mas do ponto de vista das viroses, de uma forma drástica, isso diminuiu muito. Então, todos os números nossos do pronto atendimento, de internação hospitalar, o próprio temor dos pais, né, fez com que as crianças não adoeceram como era em todos os outros anos dos meus 40 anos de pediatria. Então, nós temos uma pandemia. E aí, com isso, o próprio pediatra, lógico que ele atende os seus pacientes por seu vínculo de confiança, e essas consultas que nós chamávamos de puericultura, que é a consulta do crescimento e desenvolvimento, elas estão sendo feitas na medida do possível, seja presencialmente ou agora com a liberação do governo por telemedicina, através de plataformas que você pode conversar com os pais, mas ainda é uma consulta à distância, não há aquele toque humano, não há o exame físico. Lógico que há segurança, mas
a consulta presencial continua sendo o valor ouro, né? Na sua falta, nós podemos lançar mão, então, dessas consultas à distância. Mas, assim, então, em suma, a pediatria, particularmente em Curitiba, o fato das crianças ficarem em casa, elas foram menos acometidas de doenças respiratórias e, portanto, tiveram menos outras complicações, né? Então, foi algo interessantíssimo, assim. Algo totalmente atípico, né? Um efeito colateral positivo, digamos assim, nesse isolamento social, porque outras doenças graves que afetam as crianças, né? Muitas complicações, como essa gripe e influenza, acabaram se mantendo sob controle também nesse período de pandemia. Agora, doutor, por exemplo, assim, uma criança de... Qual é a frequência recomendada da consulta ao pediatra, nem que seja, né, por telemedicina, nem que seja de outras formas, agora com esse isolamento social? Qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, para os responsáveis por uma criança, né? Como que eles devem agir nesse momento? Devem manter a marcação de consultas, devem procurar esses meios de telemedicina. O Hospital Pequeno Príncipe, inclusive, tem um know-how aí, tem um conhecimento, inclusive, internacional, né, de como tratar os protocolos, o que é recomendado e o que não é, né, doutor? Eu gostaria que o senhor desse uma luz aí para a gente que é pai, que é mãe, que é avô, é um tio aí que cuida de uma criança, ou seja o que for, né, quem tem a tutela, a guarda desse menor. Eu acho que precisa ser muito razoável, né? Lógico que o ideal e o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que o bebê seja assistido ao parto por um pediatra, né? Então que ele já tenha uma avaliação importantíssima na hora do nascimento dele, né? E depois, nos primeiros 6 meses, o protocolo pede uma consulta mensal. Em seguida, do sexto mês para frente, isso pode passar para 2 meses, de acordo com cada situação. Existem crianças que precisam mais avaliações. E depois, você vai com esse período de 2 meses. Quando passa de 1 ano, você já vai postergando mais. E após 2 anos, você consulta 1, 2 vezes por ano, uma vez cada 6 meses. Eu acho que é suficiente. Mas essas consultas que eu estou falando são consultas não que a criança esteja doente, né? São consultas onde a mãe ou pais ou avós vêm colocar todas as suas dúvidas, todas as suas angústias, de tal forma que o pediatra, ao analisar um ser em crescimento e desenvolvimento, com todas as suas características, com todas as suas peculiaridades, ele possa fazer recomendações que sejam específicas para aquele caso, na sua individualidade. Então, é muito importante a figura do médico pediatra na saúde das crianças. No tocante da pandemia, eu acho que os meios de comunicação são muito úteis. Eu acho que aí nós temos que usar mesmo a própria telemedicina, ou o médico vai na sua casa, assim, e nós temos que preservar essa família e esse bebê com distanciamento social, né? E isso, acredito eu, da importância de você ter um pediatra na sua família, porque daí você tendo a confiança que foi desenvolvida por uma relação interpessoal, fica muito mais fácil você manter depois nessas consultas à distância. Então, as primeiras consultas à distância, elas devem ser sempre mais cautelosas, né? Porque você não conhece e a medicina ela é praticada baseada na confiança, na relação interpessoal de duas pessoas. Uma pessoa que tem o ofício de cuidar e outra que, naquele momento, deseja alguma ajuda. Então, acredito que nesse período de distanciamento, nós temos que manter isso e aí temos que ter comunicações mais constantes com o seu pediatra. Exatamente, né? É uma profissão, uma relação médico-paciente totalmente diferenciada essa do pediatra com a família, né, doutor? Porque o pediatra ele precisa ter um acompanhamento de qualquer sintoma mais grave dessa doença, né? Dessa criança, precisa ter um vínculo maior. E gostaria que o senhor falasse também sobre a jornada de trabalho do pediatra. Eu tenho a impressão que eles trabalham praticamente 24 horas, eles têm que estar sempre disponíveis, né? Principalmente aquelas mães e pais de primeira viagem que têm muitas dúvidas, muitas incertezas,
inseguranças, né? Como que o pediatra, esse profissional, gerencia essa relação de trabalho também? Veja, eu acho que aí passa por uma coisa que é a própria vocação. Eu acho que ser especialista em pediatria é mais que uma especialidade médica de um simples conhecimento. Eu acho que quem escolhe fazer pediatria decide por uma vida que nós chamamos de ser pediatra, né? Então, você não consegue mais separar a tua vida da pediatria. Então, você tem que ter uma conexão mais constante, porque sempre vai ter algo que para você parece muito simples, mas para outra pessoa que está do outro lado, inexperiente, não é. E muitas vezes uma voz amiga, uma voz reconfortante, basta para resolver tudo. Então, tem muitas questões. Então, eu acho muito importante, e eu particularmente defendo daí algo um pouquinho mais político, que é a equidade para todas as nossas crianças. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todas as crianças brasileiras devem ou deveriam ter direito a um pediatra, a uma atenção integral ao seu crescimento e desenvolvimento. O que nós vimos hoje, que nós hoje temos uma separação assim. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos cerca de 200 milhões de pessoas no nosso país, um quarto usuário do plano de saúde, outro 3/4 do SUS, né? E as crianças, temos assim, particularmente até 6 anos, representam grosseiramente 10% da população. Então, seriam aí 20 milhões de crianças até 6 anos de idade. Essa população de crianças, 25% tem acesso ao pediatra e 75% tem um acesso limitado ao pediatra. Isso não é correto. Eu acho que isso, tal qual a educação, nós temos que investir na criança da mesma forma, e quanto mais jovem ela for, mais igual, para que nós possamos dar as devidas oportunidades de desenvolvimento a todo cidadão. Senão estamos num ciclo vicioso de promoção da desigualdade. Então, assim, falando mais de uma política mais ampla, não política partidária, falo de política pública, falo de direitos humanos, falo de segurança nos direitos do cidadão. Então, nós defendemos sempre que toda criança deveria passar, talvez não com toda essa frequência que você perguntou da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas que deveria passar algumas vezes no ano, principalmente nos primeiros anos de vida, por um pediatra, por uma avaliação geral. Não é só quando está com febre e com tosse. Não é uma oportunidade. Sim, eu vim aqui consultar para ver como está o crescimento e o desenvolvimento do meu filho em todos os aspectos. Aspecto físico, aspecto de personalidade, aspecto de conhecimento cognitivo, de sociabilidade. Então, isso é muito, muito relevante. Exatamente, né, doutor? Porque às vezes a doença ela pode até estar instalada, a criança pode ter um problema crônico, né? A gente tem acompanhado aí o aumento de casos de hipertensão, de problemas relacionados ao rim também, né? Que é uma de suas especialidades, né? Neurologia, né, doutor? E às vezes isso não se manifesta assim visualmente na criança. Então, mais uma consulta de rotina com o pediatra, alguns exames, alguma checagem que é feita em parte clínica mesmo, né? Ou laboratorial, pode identificar doenças e pode identificar, inclusive, doenças raras com um tratamento possível, né, doutor? Exatamente. Eu acho que o próprio diagnóstico precoce, ele muda muito o futuro de certas doenças. Então, quando você faz um diagnóstico numa fase mais tardia, né, isso sempre você tem uma chance menor de um sucesso no próprio tratamento. Mas, assim, eu acho que essa pandemia vai passar, eu acho que as crianças estão bem. Para quem tem curiosidade, as crianças que internam para nós lá, quase todas têm outras doenças. Então, aquelas crianças saudáveis que não têm outras doenças, raramente internam, fica como se fosse um resfriadinho mesmo, abre aspas, né? Então, as crianças reagem bem a esse vírus. Elas só podem transmitir.
que é o grande problema para uma pessoa mais vulnerável. Mas assim, então, os casos que nós temos, quase todos eles são de crianças com outras doenças. Então, só para ter uma situação, e principalmente as crianças com problemas neurológicos, que não respiram bem, que têm muita secreção, são essas crianças as mais graves, em geral. As crianças imunossuprimidas, que por acaso fizeram transplante, fazem tratamento de oncologia, essas crianças não têm tanto problema. Graças a Deus estão protegidas também. Mas, no tocante a isso, eu acho que é importante a mensagem de que avaliar uma criança não é pôr numa balança e medir, né? É importantíssimo você consultar, você ter o toque humano, você verificar toda a caderneta de vacinação, estimular aquela mãe para vacinar. Então, você tem que interagir com o cuidador de tal forma que mantenha a melhor proteção possível. Então, a figura pediatra, ela é relevante e é um investimento de tal ordem, né, que eu entendo que não há como substituí-lo, né? Então, nesse sentido que nós defendemos muito a presença do médico pediatra nos programas de medicina da família do SUS, fato que tem muita dificuldade para acontecer, mas seria um dos mecanismos de nós fazermos uma justiça social melhor para que essas crianças que são vistas pelos programas de medicina da família, periodicamente sejam vistos numa avaliação dessa ordem de crescimento e desenvolvimento por pediatras. Exatamente, doutora. Para quem está chegando agora aí na nossa transmissão, né, a gente está falando com o doutor Donizete Giamberadino, ele que é pediatra, nefrologista, diretor clínico do Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, né, uma referência nacional e internacional no atendimento à saúde infanto-juvenil. Inclusive, né, doutor, tivemos uma boa notícia aí a respeito da pesquisa Datafolha, né, que foi às ruas para saber o grau de confiabilidade da população brasileira em várias categorias de trabalhadores, né, e o resultado confirmou que os médicos com 35% de aprovação são aqueles que são depositários de maior grau de confiança e credibilidade da população. E na segunda posição aparecem professores com 21%, depois bombeiros com 11%, temos também policiais, militares e juízes, advogados, jornalistas e engenheiros na sequência. Então os médicos estão liderando essa pesquisa de confiabilidade, né, doutor? Isso representa também um reconhecimento do trabalho que a medicina e os profissionais de saúde têm desenvolvido ao longo dos anos aqui, que tem feito a diferença para a qualidade aqui de vida da nossa nação brasileira, né, doutor? Eu acho particularmente nesse momento da pandemia, onde muitos profissionais de saúde são acometidos, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, demonstrando sim que essas pessoas foram vocacionadas para a profissão, porque ser médico ou ser profissional de saúde é uma escolha de vida. Você não pode fazer isso porque o mercado de trabalho está bom. Você tem que gostar daquilo que você faz. E gostar daquilo que você faz em medicina representa gostar de pessoas, gostar de estar próximo de pessoas, né? Então, mas eu vejo que o desempenho desses profissionais nesta pandemia, algo desconhecido, algo que causa muita angústia, muito estresse emocional, isso só vai vir a reforçar essa credibilidade que você descreveu. Eu acho que essa pesquisa ela retrata mesmo o que a sociedade pensa, né? É óbvio que nós temos bons e maus profissionais com qualquer profissão, mas graças a Deus ainda estamos mais para o lado do bem que para o lado do mal, né? E eu acho que nesse momento da valorização da profissão é muito relevante, e particularmente do médico pediatra, que é aquele médico que é muito dedicado, muito cuidadoso, muito atencioso, e que ele também tem que ser valorizado, porque ao fazê-lo, você está protegendo o futuro da sociedade, que são nossas crianças.
Exatamente, né, doutora? É uma profissão que exige muita dedicação. Ao mesmo tempo, eu queria saber, né, a respeito do Hospital Pequeno Príncipe, vocês concentram uma grande estrutura de conhecimento, uma grande estrutura também de pesquisa, de tratamento, de inovação. A escolha dos profissionais, doutor, como que ela é feita? É preciso gostar de criança para ser um médico que vai trabalhar no Hospital Pequeno Príncipe, ou um enfermeiro, ou outro profissional de saúde? Essa pessoa, ela é selecionada justamente por essa vocação que o senhor tanto frisa? Eu acho que é um dos critérios. Eu acho que não basta só gostar. Acho que tem que ter capacidade, tem que ter um esforço muito grande, tem que ter disciplina e, mais ainda, tem que ter ética e respeito, né? Então, assim, então você tem que respeitar muito a dignidade humana, porque são valores pessoais. Então, assim, para trabalhar em saúde e com crianças, você deve ter seus valores morais da mais alta estirpe, assim, né? Então, agora, nós somos privilegiados, porque o hospital sempre foi um hospital de ensino, né? Sempre teve lá curso de enfermagem, cursos de medicina, que nós temos 3 que passam por lá no sexto ano, quinto, sexto ano, e isso faz com que nós sempre convivemos com o ensino e com o aprendizado. E aí, por consequência, sempre com a juventude, com muita sede de conhecimento. Então, esse fato por si só, por nós sermos um hospital escola, por sermos um dos maiores hospitais do Brasil, se não for o maior, né? Por termos mais de 30 especialidades. Então, nós conseguimos concentrar no mesmo local quase todas as especialidades disponíveis. Então, esse conjunto de valores e uma história de amor à criança, principalmente, e de defesa dela perante a sociedade, constrói algo que quem entra no ambiente Pequeno Príncipe, ele se contamina no bom sentido, né? Ele se contamina de fazer a coisa certa. Nós temos que fazer o que é certo. Então, entendo que é um ambiente protegido pelos céus, né? E que é preciso que todas as ações, todas as posturas sejam coerentes. Isso faz com que qualquer ação que não siga esses princípios, ela se torna muito estranha e de fácil percepção naquele local. Então, eu considero ali a minha casa, eu sou médico há 42 anos, estou ali há 40 anos pelo menos, e eu defendo isso com muito carinho, com muita ênfase, mas não só porque eu gosto muito, porque é a verdade. Então, o Hospital Pequeno Príncipe está se desenvolvendo, é um hospital de ensino, as suas especialidades hoje estão no nível técnico, no nível de conhecimento muito elevado, tem vários intercâmbios com hospitais internacionais, ficamos 5, 7 anos com o Hospital de Pittsburgh, agora estamos com o Hospital de Washington, fazendo uma referência internacional, né? Que no Brasil nós não avançaríamos tanto assim. Então, há um esforço muito grande dos dirigentes da Associação Raul Carneiro no sentido de promover isso, né? Então, todos os recursos que lá chegam são reinvestidos nesse mesmo objeto. Isso faz com que você consiga crescer e consiga se aprimorar. Então, mesmo atendendo 60% SUS, nós conseguimos manter uma qualidade crescente para todos os pacientes, né? Tentando fazer um equilíbrio social de nossa parte, pelo menos. Eu acho que isso é algo que nos orgulha muito. E o Hospital Pequeno Príncipe, sem dúvida, é um orgulho para a pediatria do Paraná e do Brasil. Lá que nasceu a própria Sociedade Paranaense de Pediatria, que é brilhante, foi fundada lá. A primeira revista de pediatria científica foi fundada lá, a primeira residência de pediatria. Então, são vários aspectos em que a história concluiu de uma certa forma, assim. E o hospital ele tem esse cuidado, né, que o tratamento infantil não é, a criança não é só um adulto pequeno, né? Todos os detalhes do hospital, desde mobiliário, de acesso, são pensados no tamanho, né, na dimensão dessas crianças.
é muito interessante esse cuidado, esse carinho mesmo que se tem a pensar em todos os detalhes. Agora, doutora, eu queria te fazer uma pergunta mais para o âmbito pessoal, né? Como que é depois vocês, médicos pediatras, reencontrarem os pacientes, né? Porque o pediatra não tem só a função de tratar uma doença, ele tem uma função primordial ali no desenvolvimento desse ser humano, né? E como que é depois vocês encontrarem uma situação muito É, melhor de saúde, muito melhor é. psicológica, mental, uma criança que passou até por um trauma de um tratamento tão sério, como que vocês se sentem assim, essa sensação em satisfação, como que é? Me explique. Olha, eu acho vamos falar assim, que é a nossa principal remuneração, né? Falo de uma remuneração afetiva, né? Então, e de uma certa forma são nossos espelhos, né? Quando você vê que entra uma jovem senhora com um filhinho grande já, diz, bom dia, eu fui sua paciente, você se reconhece que o tempo passou, né? Então já é o nosso espelho de valores, né? E a expressão do olhar dessas pessoas que procuram o médico pediatra, assim, com a satisfação que eles têm de rever o pediatra da sua infância, é de um carinho tão grande que isso demonstra a importância dessa relação interpessoal que aconteceu, né? E é uma relação ela é tão ampla que ela sempre, nunca é só com o próprio paciente, é com o paciente, suas circunstâncias e suas famílias. Então, eu que já vivi isso muitas vezes, eu acho que assim, é o alimento para você continuar vivo, a chama que você precisa para acreditar que você está fazendo a coisa certa. Eu acho que a pediatria é uma área onde é muito difícil se arrepender de ter escolhido essa área da medicina, principalmente se seus valores principais não são a riqueza, e sim a, o crescimento espiritual e o próprio crescimento de vir aqui fazer o que no mundo. Né? Exatamente, o propósito cumprido, né? Uma missão maior. Doutor, acho que a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Gostaria que o senhor desse uma mensagem aí a todos os seus colegas, né, por esse Dia do Pediatra e também todas as pessoas, né, que às vezes não têm muita noção da importância desse profissional no desenvolvimento, na saúde de uma criança. Olha, eu acho assim, eu acho que o pediatra deve ter muito orgulho de ser pediatra, né? E ele deve se respeitar, porque ao respeitar a si mesmo, ele vai conseguir estabelecer o seu lugar, e seu lugar é ao lado de todas as crianças, restabelecendo direitos e fazendo com que, pelo menos na primeira infância, que seja um ator social para que todas essas crianças tenham os mesmos direitos, para que depois, na corrida da vida, possam ter oportunidades mais semelhantes, né? Então, eu acho que nós temos que ter muita união, muita força, e acreditar muito na pediatria e não se deixar dividir por uma pediatria para pacientes A e pacientes B. Nós temos que defender e atuar sobre todas as crianças brasileiras. É isso que eu acho. Exatamente, né? Porque o Brasil ainda é um país de desigualdade, isso inclui também, Muito, como você estava muito. falando, a distribuição desses médicos, o atendimento, né? O acesso a esses profissionais. Acredito que muitas cidades, muitos estados ainda não têm a quantidade suficiente de pediatras para atender toda a população infantil, né? Mas aqui, pelo menos no Paraná, em Curitiba, nós temos uma situação privilegiada, né, doutor? Então, nós temos também que ser gratos a isso. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que é assim, que na verdade existem pediatras, só que as estruturas públicas e privadas têm que oferecer pediatras de uma forma justa e que com isso você possa promover saúde, né? Não é só tratar doenças. O grande papel do médico pediatra é promover a saúde de nossas crianças, que é muito maior que tratar doenças.
Exatamente. Doutor Donizete, muito obrigada pela sua participação, Obrigado. pela sua disponibilidade. Eu sei que o tempo e a agenda de um pediatra, né, de um diretor de hospital é bem complicada. Agradeço muito e continuo dando os parabéns, né, o nosso Obrigado. reconhecimento a esse trabalho que vocês exercem como médicos pediatra. Muito obrigada, que também, né, a minha saúde dependeu também do acompanhamento de um pediatra na minha infância. Muito obrigada, doutor, e parabéns novamente. Obrigado. Bom dia para você. Até, até a Obrigado. próxima.